Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje é a nossa última aula do primeiro bimestre, ok? É a aula de número 7 em vídeo. E vamos dar sequência, né? Faltou um pedacinho do módulo 9, né? Que nós estávamos trabalhando sobre porcentagens e algumas aplicações, ok? Então peguem a apostila e abram na página 417, belezinha? E vamos torcer para logo aí pra gente se reencontrar e fazer um dia da pizza de novo, hein? Vamos lá, vamos embora. Porcentagens sucessivas. Use calculadora para resolver os problemas dessa seção. 1. André trabalha como advogado numa empresa. No ano de 2018, ele teve 2 aumentos sucessivos, 5% em março e 3% em outubro. No início do ano, ele ganhava R$ 8.500 e terminou o ano com um salário de R$ 9.198,75. A. Comparando o salário final com o inicial de André, pode-se dizer que ele teve um aumento de 8%. Explique o que significou percentualmente os 2 aumentos sucessivos que André teve em seu salário. Então, nesse exercício, dá para a gente resolver ele por regrinha de 3, né? Ou seja, quais são as 2 grandezas que nós estamos trabalhando aqui? É o salário e a porcentagem, correto? Então, por exemplo, eu vou chamar o salário inicial de 100%, né, que na realidade é R$ 8.500, está para 100. De 8.500 ele foi para 9.192. E eu quero saber qual foi a porcentagem a mais dessa mudança de salário, né? Então eu vou chamar minha porcentagem de X. Como eles são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar em cruz, né? Então 8.500 vezes X, 8.500x, que é igual a 9.192,75 vezes 100 é igual a 919.275, né? Passo 8.500 dividindo e vou chegar que meu X é igual a 108,15. Tá bom, gente? Lembrando que eu vou começar a contar o que estiver acima do 100%, né? Porque o 100% já era 8.500. Ou seja, o aumento que ele teve foi de 8,15%. Tudo bem? Vamos para o próximo. Questão B. Agora responda. 2 aumentos sucessivos de 5% e 3% correspondem a um aumento real de quantos por cento? Então, se quiserem tentar resolver sozinhos, pausam o vídeo. Ou, se não entendeu a questão, continuem assistindo o vídeo e tentam assistir e participar também, né, da minha explicação. Tá bom? Vamos lá. Então, na realidade, nós já respondemos a questão, tá? Ao longo do ano, André teve um aumento de exatamente R$ 692,75, valor que corresponde a 8,15% do seu salário de R$ 8.500. Mas vamos supor que nós queiramos fazer na calculadora, por exemplo. Então, basta digitar na calculadora 8.500 mais 8,15%, né? Que no visor já irá aparecer o valor de R$ 9.192,75. Belezinha? Vamos para o próximo. Questão 2. Na empresa em que Sara trabalha, ela consegue negociar seu salário diretamente com seus gestores. Ela recebeu uma proposta de aumento salarial nas seguintes condições: 8% no mês de fevereiro e 5% no mês de setembro, sendo que o segundo aumento seria sobre o salário de janeiro. Coloque-se no lugar de Sara.
você aceitaria essa proposta ou faria outra aos gestores de sua empresa? Então, Sara deve negociar essa proposta sim, pois se o segundo aumento não for sobre o primeiro, ela perderá 0,4% do salário. Embora esses valores percentuais sejam pequenos, se aplicados a um salário mais alto, por exemplo, correspondem a perdas salariais significativas para o empregado. O que significa isso, gente? Por exemplo, quando vocês forem receber 2 aumentos durante um ano, por exemplo, o que é melhor na opinião de vocês? No mês de janeiro, vocês receberem um aumento de 10%, por exemplo, ou vocês receberem um aumento de 5% em janeiro e depois em julho mais 5%. Entende? Por quê? A segunda opção, quando você recebe um aumento de 5%, para você receber o segundo aumento de 5%, você vai ter um valor do salário maior do que o valor inicial. Então, 5% do segundo aumento, ele já vai estar em cima dos juros, ou seja, é melhor para você, né? E é isso que aconteceu com a Sara aí. Então, no caso, ela deve aceitar sim a proposta, pois a perda ela é mínima, só de 0,4%. Então, o valor vai ser bem pouco em relação ao valor da outra negociação. Ok? Vamos para o próximo. O filho de Raul está cursando o 9º ano em determinado colégio em que houve aumentos sucessivos nos valores da mensalidade conforme o ano estudado. No início do 6º ano, a mensalidade desse colégio era de R$ 840 e os aumentos sucessivos no 7º, 8º e 9º ano foram respectivamente de 8%, 9% e 7%. A. Qual é o valor da atual mensalidade do colégio em que o filho de Raul estuda? Então, vamos pensar aqui comigo. No 7º ano, houve um aumento, então, de 8% sobre R$ 840, né? O que corresponde a um total de R$ 907,20. Já no seu ano seguinte, no 8º ano, houve um aumento de 9% sobre o valor atualizado, ou seja, não é mais os R$ 840, e sim o de R$ 907,20, o que corresponde ao total de R$ 988,85. No 9º ano aconteceu a mesma coisa. Houve um aumento de 7% sobre o valor atualizado de R$ 988,85, o que corresponde a um total de R$ 1.058,07. Ou seja, então o valor atual da mensalidade de Raul é R$ 1.058,07. Belezinha? Vamos para o próximo então. Questão B. Qual foi o aumento percentual acumulado? Então, vamos raciocinar comigo. Pensa no valor inicial, né, que começou, que era de R$ 840, até ele ficar 1.058. Qual foi o percentual de um valor para o outro? Para a gente resolver isso daqui, dá para resolver por regrinha de 3 também. Então, as grandezas que nós estamos trabalhando nesse exercício é o valor da mensalidade e a porcentagem, né? Então, R$ 840, que é o valor inicial, eu vou chamar de 100%. O último valor que ele pagou foi de R$ 1.058,40. Ou seja, eu quero saber qual foi o aumento, né, em porcentagem. Então, eu vou chamar de X. Como eles são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar em cruz. Tá bom? Então, 840 vezes X, 840x. 1.058,40 vezes 100
é igual a 105.840, né? Então, o 840 que está multiplicando x, eu passo para lá dividindo. E ao efetuar a divisão, x é igual a 126. Ou seja, esse aumento foi de 26%. Então, pessoal, agora nós vamos para o último módulo dessa apostila, né? Que é o módulo 10. Resolução de problemas e investigações matemáticas, ok? Podem abrir a apostila, né, na página 423, embora acredite que vocês já estejam com a apostila aberta. E vamos para as atividades. Este é o último módulo deste caderno. Você se lembra de que, desde o 6º ano, este é o momento de resolvermos problemas ou realizarmos investigações? Você pode usar a estratégia que preferir, mas deixe-a registrada. Generalizando padrões. Vamos retomar nosso estudo de padrões. Para cada sequência a seguir, escreva a lei de formação. Isso é, determine a fórmula que permite encontrar o total de elementos T numa posição N qualquer da sequência. Use a estratégia que preferir. Então, por exemplo, nessa questão aqui. No primeiro desenho, nós temos um cubinho. No segundo desenho, embora pareça ter 3 cubinhos, mas nós não temos 3 cubinhos, tá? Nós temos 4 cubinhos aí. Lembre que existe um, sabe o mais alto de todos? Embaixo dele existe um que na fotografia aí não mostra, mas são 4 cubinhos, tá? Então, o próximo é 4. O próximo cubinho nós temos 9 cubinhos, o próximo nós temos 16 cubinhos. Qual que é a regrinha que vocês perceberam de um cubinho para o outro? Conseguem observar? Como vocês podem ver, todas as figuras, elas se tratam de quadrados perfeitos, né? Porque, por exemplo, a figura número 1 tem 1 cubo, a segunda tem 4 cubos, a terceira tem 9 cubos, ou seja, a primeira é 1 elevado ao quadrado, a figura 2 é 2 ao quadrado, a figura 3 é 3 ao quadrado, a 4 é 4 ao quadrado e assim vai. Então, se todos os cubos forem colocados na primeira camada, eles formarão um paralelepípedo de base quadrada, cuja área da base é dada pelo quadrado do número que representa a posição da figura. Como o enunciado pediu para você colocar o total de elementos como uma letra T numa posição N, então a nossa fórmula será T igual a N ao quadrado. O que isso significa? Por exemplo, vamos supor que exista aí a figura de número 10. Quantos cubinhos terá a figura número 10? No lugar do N, será 10, né? Então, T é igual a 10 ao quadrado, então a figura número 10, na realidade, terá 100 cubinhos, tá bom? Vamos lá. No 2 e no 3, tentem resolver sozinhos, tentem observar bem o desenho de vocês e ver a lei de formação aí, o que nós podemos fazer matematicamente, né? Qual fórmula nós podemos elaborar, tá bom? Então, pausam o vídeo, quebrem a cabeça um pouquinho e logo em seguida eu virei com a nossa explicação, tá bom? Pausa o vídeo então. Então, como podem notar, na número 2, cada camada da figura é formada por quadrados e 2 triângulos retângulos. O número de quadrados corresponde ao número que representa a posição da figura elevado ao quadrado. O número de triângulos é o dobro do número que representa a posição da figura. Por exemplo, olha na figura número 1, nós temos um quadradinho, certo? E 2 triângulos. Já na figura número 2, nós temos 4 quadrados e 4 triângulos. Na figura de número 3, nós temos 9 quadrados e 6 triângulos. Então, levando em consideração que o primeiro é figura 1, o segundo é figura 2, o terceiro é figura 3, o que está acontecendo?
o quadradinho, ele continua trabalhando com quadrados perfeitos, né? Ó, 1, 4, 9, 16 e assim vai. Por isso que é n ao quadrado. Já o triângulo, ó, no primeiro é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6. Ele se trata o dobro da nossa figura, né? Ou seja, 2 vezes n. Por isso, nossa formulinha vai ser t é igual a n ao quadrado mais 2n's, tá bom? Tentam fazer a 3 também, né? Analisem direitinho, lembrando que o primeiro tem 1 quadrado, o segundo tem 3 quadradinhos, o terceiro tem 5 quadradinhos, e assim vai, tá bom? Pausam o vídeo e tentam resolver sozinhos esse daqui também. Então, esse daqui é um pouquinho mais difícil, tá? O que vocês terão de analisar? O total de quadradinhos, ele é o dobro do número que representa a posição da figura subtraído de 1. Ou é representação dos números ímpares. Logo, o t é igual a 2n menos 1. Outra visualização possível é o número de quadrados se repete na horizontal e vertical, mas deve-se subtrair o quadrado do canto, que aparece 2 vezes, como mostra a figura. Assim, t é igual a n mais n menos 1, ou seja, 2n's menos 1. Soma de números consecutivos. 1. A soma de 4 números inteiros positivos consecutivos pode ser um número primo. Justifique sua resposta. Primeiro, o que é número consecutivo? Por exemplo, qual que é consecutivo de 1? É 2. De 2, 3. De 3, 4. Como ele não está especificando que número que é, nós vamos chamar ele de x. Então, ou seja, qual que é o número consecutivo de x? É x mais 1. O próximo, x mais 2. O próximo, x mais 3, e assim vai, tá bom? Aqui, por exemplo, nós colocamos 4 números consecutivos, né? X, x mais 1, x mais 2 e x mais 3. Primeira coisa que nós fizemos aqui foi tirar os parênteses. Tirando os parênteses, como não tem nenhuma multiplicação aí, não vai modificar nada, né? Vai ficar x mais 1 mais x mais 2 mais x mais 3. Tiramos os parênteses, né? Ao total, nós temos 4x. Então, x mais x mais x mais x, 4x. E 1 mais 2 mais 3, mais 6. Eu vou obter 4x mais 6. O que eles têm em comum? Eles são o quê? Divisíveis por 2. Então, eu vou deixar 2 em evidência. Lembra que vocês aprenderam isso no 8º ano? Então, deixando 2 em evidência, que número multiplica o 2 que é igual a 4x? É 2x, ok? Houve um erro de digitação aí no slide de vocês, gente. Não é x mais 3, tá? É 2x mais 3, tá bom? Porque 2 vezes 2x é igual a 4x. Belezinha? Então, aí tem um erro de digitação. E que número multiplica o 2, que é igual a 6? Ou 3, né? Ou seja, se eu fizer o chuveirinho ali, ó, 2 vezes 2x e 2 vezes mais 3, eu vou voltar, né? Vai ficar 4x mais 6, tá bom? Tá, mas o que isso tem a ver com a minha pergunta, né? A soma de 4 números inteiros positivos consecutivos podem ser um número primo? Gente, a resposta é não, tá? Por quê? Como o 2 está em evidência, significa que ele é um número divisível por 2. E se ele é um número divisível por 2, logo ele não é um número primo, tá bom? Porque o único múltiplo de 2, por exemplo, é o próprio 2, tá bom? Questão de número 2. A soma de 3 números inteiros positivos consecutivos pode ser um número primo? Justifique sua resposta. Exatamente a mesma questão que a anterior.
exatamente igual. A diferença é que agora eu vou somar x mais 1 mais x mais 2, porque agora são apenas 3 números e não 4 como era o exercício anterior. Tá bom? Vamos lá. Aqui, efetuando a soma, né, tiramos parênteses primeiro, vai ficar x mais 1 mais x mais 2. Né? Então, eu tenho 3x ali, somando, que é igual a 3x. E 1 mais 2, que é igual a 3. 3x mais 3, eles têm o 3 em comum, né? Então, vou deixar o 3 em evidência. Que número eu multiplico 3, que é igual a 3x? Só o x. Que número eu multiplico 3, que é igual a 3? 1. Por isso, o resultado é 3 vezes x mais 1. Daí a pergunta: a soma de 3 números inteiros positivos consecutivos pode ser um número primo? Resposta novamente é não, tá? Porque como o 3 ele está multiplicando lá, então, gente, o único múltiplo de 3 é o próprio 3. Tá bom, gente? Então, se eu conseguir dividir, logo ele não é um número primo, né? Ou seja, ele é divisor de 3. Tá bom? Um quebra-cabeça com polígonos. Questão da OBMAP. Uma folha retangular de 20 cm por 30 cm foi cortada ao longo das linhas tracejadas AC e BD em 4 pedaços, 2 triângulos iguais e 2 polígonos iguais de 5 lados cada um, como na figura 1. Os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento e se encontram no centro do retângulo formando ângulos retos. Então, gente, antes de responder essas questões, vamos analisar o desenho primeiro, né? O ponto interno dele, reparam bem que ele formou o quê? 2 triângulos retângulos, né? E suas laterais, ele formou 2 figuras com 5 lados. Ok? A figura 2 do lado direito, na realidade, é o mesmo pedaço de papel, ok? Só que ele foi recortado e montado uma outra figura, que na realidade nós vamos trabalhar mais tarde com isso. Belezinha? Vamos agora responder a questão A. Qual é o comprimento do segmento AB? Aí do lado direito ele tem uma observação, né? Tente mostrar que o quadrilátero ABC é um quadrado. Então vamos provar isso daí primeiro. Primeiro, vocês vão dividir ao meio o pedaço de papel, né? Como consta aí na figura. Repara o seguinte: do enunciado da figura, concluímos que o segmento OM e o ON, eles são exatamente iguais, né? O, gente, é o centro do meu retângulo. Reparem que a medida do ângulo M é igual à medida do ângulo N, né? Ou seja, ambos eles vão medir 90 graus, porque se tratam de ângulos retos. Agora analise a medida do ângulo B e do ângulo D. Eles são iguais, né? Os lados opostos do retângulo são paralelos. Ou seja, o triângulo DOM e o triângulo BON, eles são congruentes, né? Ou seja, eles são iguais pelo caso lado, ângulo, ângulo. Portanto, OB é igual a OD. Nesse caso, nós provamos o quê? Que o lado OA é igual a OC também, né? Como AC é igual a BD, concluímos que o OA é igual a OB, que é igual a OC, que é igual a OD. Ou seja, são suas diagonais. Daí os triângulos AOB
e COD são retângulos e isósceles, como mostra na figura abaixo. Ou seja, ele vai ficar com o desenho aí de vocês igualzinho como está o meu segundo desenho aqui. Repara que todos os seus ângulos, gente, são iguais. Tá vendo? 45, 45, 45, 45, todos eles são 45. Ou seja, se eles são iguais, automaticamente se trata de um quadrado, né? Por isso, concluímos que ABCD é um quadrado, e como nós temos a altura do nosso retângulo, que vai ser a mesma altura do quadrado, aquele trechinho que a gente quer saber, ele vai ser a mesma medida da altura. Ou seja, ele terá 20 centímetros de comprimento. Questão B. Qual é a área de um pedaço triangular e de um pedaço de 5 lados? São duas perguntas aqui nesse caso. Primeiro, vamos resolver qual é a área de um pedaço triangular. Repara que se nós pegarmos o quadrado e dividir ele em 4 partes, uma dessas partes vai ser exatamente o triângulo que o exercício está pedindo. Então, um jeito fácil para eu achar aqui a área do pedaço triangular é eu pegar a área do meu quadrado e dividir em 4 partes. Só isso. Então, se um quadrado ele tem os lados medindo 20 centímetros, para medir a área de um quadrado não é pegar o número e elevar ao quadrado somente? Então, se um lado mede 20 centímetros, eu vou elevar 20 ao quadrado. Ou seja, a área total do meu quadrado será 400. Então, agora, se eu sei a área do meu quadrado, para achar a área do triângulo, basta eu dividir a área do quadrado por 4. Ou seja, 400 por 4, que é igual a 100 centímetros quadrados. Ok? E a outra pergunta é, e de um pedaço de 5 lados, né? Ou seja, aquele pedacinho que parece uma casinha deitada. Qual que é a área de apenas um pedaço daquele? A área do pedaço de 5 lados, ele na realidade é vocês pegarem a área do retângulo e subtrair os dois triângulos que eu tenho, a área, né, dos dois triângulos que eu tenho dentro do meu retângulo. Só que o meu resultado seria o quê? Seria a sobra deles, ou seja, as duas casinhas que eu tenho aí. E ele pediu apenas um pedaço. Como as duas casinhas são iguais, no final eu vou dividir por 2. Então, para isso, eu vou descobrir qual que é a área do retângulo. No próprio enunciado, ele disse que a sua altura é 20 centímetros e sua largura será de 30 centímetros. Então, a área do retângulo vai ser 30 vezes 20, que é igual a 600 centímetros quadrados. Nós acabamos de descobrir que a área de um triângulo equivale a 100 centímetros quadrados, então nós vamos usar ele, né? Se para descobrir a área de um pedaço de 5 lados é preciso a área do retângulo menos 2 vezes a área do triângulo dividido por 2, agora nós temos todos os dados. Então a área é igual à área do retângulo, que é 600, né? Que nós acabamos de descobrir, menos 2 vezes a área de um triângulo, que é 100, que nós descobrimos também, dividido por 2. Então, 2 vezes 100 é 200. 600 menos 200 é 400, e dividindo por 2, a área será de 200 centímetros quadrados. Tudo bem? Facinho, né? Questão C. Com os 4 pedaços, podemos montar um quadrado com um buraco retangular, como na figura 2. Qual é a área do buraco? Ou seja, gente, na figura 2, nós temos um buraco aí em forma retangular de cor branca. Ele está pedindo apenas qual que é a área desse buraco aí. Então, vamos descobrir. Então, a área do retângulo branco, ele vai ser o seguinte. Vai ser a área do retângulo, né, total do meu retângulo, menos todo aquele quadrado que foi formado no primeiro desenho, né? Porque na realidade, para formar o segundo desenho, foram utilizadas as mesmas peças do lado esquerdo,
tá bom? Então é só a área do retângulo menos a área do quadrado. Como nós sabemos que a área do retângulo é 600 centímetros quadrados e a área do quadrado é 400 centímetros quadrados, é só tirar a diferença de um para o outro. Então, 600 menos 400, nossa área do retângulo branco será de 200 centímetros quadrados. Belezinha? Fácil, né? Sequências com canudos. Questão do Enem. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerantes para mostrar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos, C, de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras será representada a seguir. Então, nós temos aqui, gente, a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Correto? Para construir a figura 1, foi utilizado 4 canudinhos. Para construir a figura 2, foi utilizado 7 quadradinhos. Para construir a figura 3, foi utilizado 10 quadradinhos. Logo, que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Né? Vou dar um tempinho para vocês responderem, certo? Então, pausam o vídeo e tentam resolver isso daqui que é super importante. Podem ver que foi uma questão de Enem. Belezinha? Então, cada figura, a partir da segunda, é formada pelo acréscimo de 3 canudos à anterior. Por exemplo, na figura 1 tinha 4 canudinhos. Para construir a figura 2, eu acrescentei mais 3 canudos. Para construir a figura 3, eu acrescentei mais 3 canudos. Se eu fosse construir a figura 4, eu ia acrescentar mais 3 canudinhos. Ok? Então, a quantidade de canudos que eu apresentei com a letra C, ele vai ser o quê? O 4, né, que é a quantidade fixa, né, do meu quadradinho inicial, mais 3 vezes o Q menos 1, né, que é a quantidade de quadrados, menos 1. Daí eu faço distributiva ali, vai ficar 3Q menos 3, e resolvendo a minha equaçãozinha, C é igual a 3Q mais 1. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, nossa aula em vídeo terminou aqui, ok? Eu sei que o nosso vídeo está curto, só que como é término de apostila, não tem como, né, eu acrescentar mais matéria em cima do que já temos aqui. O que nós vamos fazer? Eu apliquei aqui as atividades em casa, né, da página 421, 422, que é do módulo anterior, e 426 e 427, que é desse módulo agora que nós acabamos de ver. Ao invés de fazer fora do horário de aula, eu vou pedir para vocês fazerem agora, tá? Aproveitar que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas possíveis de vocês. Tá bom? Então, ó, a aula não acabou. Vocês vão pegar as atividades do em casa e tentar resolver agora. Se surgir alguma dúvida, só me avisar pelo WhatsApp que eu tentarei ajudar vocês. Belezinha? Então, fico no aguardo aqui. Um abraço por enquanto.